Um dos grandes assuntos hoje é a depressão. Mas não deixe que esse assunto seja só mais uma modinha de tempo que a mídia está impondo sobre nós, mas que seja um assunto que realmente nós venhamos dar importância para isso. Eu tive um tempo de depressão na minha vida que desencadeou agorafobia e desencadeou um síndrome de pânico. E eu venci há algum tempo isso, mas eu sempre sinto picos tentando retomar a minha vida nessas 3 áreas. Uma coisa que eu acho importante a gente saber, nesses últimos tempos agora bem próximos, 18 pessoas me procuraram com tendência suicida, muitas delas tentaram o suicídio e ninguém sabe. São pessoas que têm algo em comum entre elas. São pessoas que parecem fortes, parecem felizes, parecem sexy. São pessoas que todo mundo queria ser elas, todo mundo curte as coisas delas, dão um uau nas coisas delas. Mas no fundo elas estão cansadas da vida. Principalmente por estarem cansadas das pessoas e da forma que as pessoas veem elas. Apenas como cascas, apenas como pessoas bonitas, pessoas atraentes e que só se aproximam dela com interesses. E a outra coisa em comum que elas têm é que elas são pessoas extremamente fortes, porque elas estão lutando contra a depressão há algum tempo e não desistiram da vida. E eu aplaudo elas por isso. São pessoas que eu considero heroínas, porque elas têm lutado há muito tempo com isso e ninguém sabe. Muitas delas, segundo me falaram, nunca tinham se abrido com ninguém. Foi a primeira vez que elas se abriram. Então, tem mais uma coisa que eu queria falar sobre a depressão. Muitas vezes você não sabe que tem depressão. Você diz que nunca teve, que não tem, mas você tem e não sabe. Você pensa que só está um pouco mal, você pensa que está um pouco sensível, que chora com qualquer desenho que você assiste, qualquer filme que você assiste, qualquer música que você ouve, isso é depressão. Às vezes você pensa que só está doente. Eu achava que eu estava doente. Eu pensava que eu só tinha um probleminha de saúde, eu estava muito fraco, debilitado, indisposto para tudo, não queria ficar muito perto das pessoas. E no fundo eu estava depressivo. A minha depressão se deu porque eu não soube trabalhar a minha empatia. Eu sou um cara empata e eu não soube trabalhar a minha empatia. Então todos os problemas das pessoas que vinham até mim, eu abraçava tão forte os problemas delas que eles acabaram entrando em mim. Hoje em dia eu aprendi a lidar melhor. E então um dia eu estava com um amigo meu, o Gil, tatuador, e ele que já conhecia a depressão, ele me falou: Jonathan, você tá com depressão, cara. Eu falei: não tenho não, eu tô só meio doente e tal. E aí eu parei para começar uma autoanálise e eu percebi que realmente eu estava com depressão. E eu comecei um processo de cura na minha vida e realmente consegui. Mas é parecido com as drogas, você nunca deixa de ser um adicto, né, quando você larga as drogas. E eu já tive experiência com drogas, estou limpo há 14 anos e eu sei que eu não posso confiar muito nos meus instintos. E a depressão é a mesma coisa, hora ou outra você percebe que ela está tentando te tomar de volta. E você precisa entender que você sempre estará vulnerável a ela. Então, nunca trate as pessoas como coisas. As pessoas não são coisas, as pessoas são pessoas. E muitas vezes as pessoas, elas não precisam nem ser entendidas, elas querem ser ouvidas. Estes dias eu fiquei 1h30 ouvindo áudios de um cara que ele é totalmente sozinho, totalmente deprimido. 1h30, confesso. Eu não entendi nada do que ele estava querendo dizer. Ele estava drogado e estava num momento de loucura, de querer desistir da vida, e ele me mandou muitos áudios. Eu não consegui entender, mas eu fiquei ouvindo ele. E eu ia interagindo com ele como podia. E depois eu vi que ele me disse assim: você é um grande amigo, cara, porque você ouve a gente. E eu aprendi algo com isso nesse dia. Eu aprendi que as pessoas nem sempre pretendem ser entendidas, elas só querem ser ouvidas. Ouça as pessoas por mais que você não entenda. Ouça as pessoas por mais que você não tenha o que falar. Só de você ouvir elas, você já faz com que uma válvula de escape possa tirar um pouco da pressão que está dentro delas, podendo falar daquilo que elas sentem, mesmo que elas não consigam expressar o que elas sentem. Não procure ser uma pessoa com palavras mágicas, com palavras simples,
tentando fazer com que resolva problemas complexos com uma palavra mágica, com promessas mentirosas. Apenas ouça as pessoas. E se convém falar algo, fale algo. Se não convém, não fale algo. Eu acho que a depressão é um tema além da mídia, além do momento, que nós devemos sempre dar atenção, não só agora. Seja amigo das pessoas, ame as pessoas, independente de como elas pareçam. Uma vez eu li a história de um cara que ele era o homem-elefante, ele tinha uma doença que deixou ele parecido com um monstro. Mas quando você para saber quem era esse cara, quando você para saber o ser humano maravilhoso que vivia ali dentro daquele corpo deformado, você percebe que as pessoas olharam ele com olhos errados. E ele infelizmente passou por essa vida apenas como um cara vítima de zombaria num circo, e alguém que ganhou dinheiro usando ele como espetáculo. Mas dentro daquele corpo deformado ali existia uma pessoa maravilhosa. Dentro das pessoas que você nem imagina, existem pessoas maravilhosas. E dentro de pessoas que às vezes você pensa que são as melhores pessoas do mundo, existem pessoas que precisam de conserto. Então avalie melhor, feche os olhos para enxergar melhor. Um abraço.